Boa noite, meus amigos do Centro Espírita Portal da Luz. Nós estamos na quarta-feira, dia 6 de outubro. E apesar de que já é outubro, eu preparei um texto sobre o luto e o suicídio. Porque nunca é demais a gente estudar e refletir sobre a questão do luto e do suicídio. A morte, ela é uma libertação para nós. A gente passa no plano espiritual e é muito aguardada. E o suicídio é uma transgressão. Nós saímos da nossa harmonia de vida conflitante por uma zona de treva, uma zona de muita dor. Diferente de morrer, suicidar-se é desobedecer a lei divina e natural, fora não cumprir com a lei de conservação e todas as outras desobediências que culminam na lei de justiça, amor e caridade. Quando encarnamos, nós cumprimos todo um ritual que inicia com o planejamento da reencarnação, cumprimos com as finalidades, nós planejamos o processo e planejamos finalmente o nascimento. E a gente vem para esse mundo maravilhoso. Tudo é visto, avaliado, aceito e acontece. No suicídio, tudo é derrogado. Nós botamos tudo fora. O nosso pensamento ele é um gerador de energia magnética que nos associa ao plano espiritual com energias semelhantes. As sintonias são semelhantes para semelhante. É no mundo mental que inicia a ligação espírito a espírito, com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos protetores. E também é no plano mental que inicia a nossa conexão com os nossos exploradores espirituais. Tais entidades são as que organizarão nossa etapa de vida na erraticidade. Esses são os protetores que não se libertam das paixões materiais e se tornam executores da nossa peregrinação no universo de trevas. Eles esqueceram-se da necessidade de evoluir e se satisfazem na situação em que se encontram. Eles são felizes naquilo que eles fazem, arrastando-se junto a nós, sem coragem de se transferirem para os degraus superiores, em direção ao bem e ao belo. Realizam as tarefas mais brutais de submissão, de obsessão e de vampirização espiritual, características nesta morada. E há muitas moradas na casa do Pai. E cada uma leva o seu tipo de habitante, de acordo com a sua evolução. Assim como nós temos o nosso lar, nós também temos as zonas de abismo. E ali a gente habita, se for o caso, de nós não termos evolução. São prisões muito tristes, que submetem todos os irmãos que se esqueceram da vontade pessoal de aceitar a lei do progresso que leva o espírito à liberdade. Ali se aplicam métodos de destruição, de perturbação, a materialização da dor espiritual mais intensa que nós podemos imaginar, mais cruel. Todos somos a força das nossas experiências de vidas, numa ou noutra morada, ao longo dos milênios que nós adquirimos em nossas encarnações. O renascimento, algumas ocorrências e a desencarnação são um fatalismo para nós, que nos acompanham as nossas existências e levaremos sempre conosco. A invigilância, a precipitação, o mau gênio que levam ao suicídio, ele não foi planejado. Ele é um acidente do nosso desleixo, da nossa conduta moral e psíquica, que alterou o nosso processo desencarnatório.
a ocorrência nefasta, obsessiva, perturbadora, se dará ou não, de acordo com a nossa sintonia e a nossa receptividade do desencarne. Se desencarnamos harmoniosamente em relação a nós mesmos, ao bem e a Deus, estamos bem. Não importa quem encaminhou a ação do mal, não importa quem foi a causa, porém vai ocorrer o choque de retorno, a gente vai passar por ele. E o efeito da realização, que ele é um efeito. O choque de retorno será a volta a uma nova encarnação. Ações necessárias para a reconstituição do nosso vaso perispirítico e das nossas distonias orgânicas, porque nós machucamos o nosso perispírito com o suicídio. E esses machucados são cicatrizes muito profundas. Nós vamos conviver muitos anos com elas. O suicídio, pois, é a falta de resignação às leis divinas. O espírito não consente o arrependimento de nossas perturbações, a nossa distonia espiritual. A ação não está ligada a um ato divino de castigo. Deus jamais nos castiga com o suicídio. Deus é a entidade da vida, né? É ligado à nossa desarmonização, à nossa tendência com as leis da vida, falta de arrependimento, não conseguimos nos resignar e não conseguimos pensar que nós vamos reparar todos os nossos atos que são falhos e que nos desafiarem. O suicida, ele desencarna em processo obsessivo, né? A pessoa é como se estivesse com um curto-circuito, né? Tem a mesma intuição de quem comete processo de loucura, né? É congregado a vales sinistros das regiões umbralinas, junto a outros espíritos também vitimizados pelo mesmo processo. É um inferno existencial. A pessoa sai do vazio existencial para entrar no inferno existencial. É solidão, são trevas, são pesadelos horríveis e violências cruéis. Põe cruel. Uma das causas é o nosso afastamento dos valores espirituais, que orientam o ser humano no caminho do bem e do belo. Pode também ter origem em famílias suicidas, né? Gerações do mesmo núcleo que cometeram o mesmo desatino, porém não é pelo ato em si, mas pela tendência da loucura psicológica, né? Da nossa sintonia mental. Para Emmanuel, são atribuídos o suicídio, em primeiro, para a falta de fé. A fé alimenta a vida, dá condicionamento para suportar os desafios existenciais, as contrariedades, e a fé ensina a prece. Pode ser o orgulho ferido, a gente não sabe. O esgotamento nervoso, que a gente também não desconfiava. Pode ser a loucura do tédio da vida, né? Que a vida se tornou tediosa, a pessoa ficou sem ideal, sem sonhos, né? Podem ser moléstias incuráveis, que a pessoa de repente descobriu que tem e vê que é um nada para ela, né? O futuro é nada. Podem ser bombas humanas também, pessoas que interpretam erradamente, né, os desígnios religiosos, como os muçulmanos, né, ou político, né, os terroristas, eles escolhem se matar, né? Tinha um tempo que os monges no Tibete, por contrariedade com o poder chinês, eles incendiavam o próprio corpo, eles se imolavam, né, na frente de todas as pessoas em protesto. Então, tem pessoas que têm as maiores escolhas do mundo que a gente nem imagina, né? Pode ser por sugestão de terceiros, né, encarnados ou desencarnados. Pode ser uma ideia acalentada há muito tempo, na nossa juventude, né? E a gente foi guardando ela no nosso coração. Momentos de insanidade, de incapacidade, a gente lidar com a realidade, eles levam a um surto psicológico,
um estágio de ausência mental. Nós nos ausentamos da nossa razão. E é um processo neurótico, que não acontece de uma hora para outra. Ele vai num crescendo constante para levar aquele ponto, né? E culmina a ruptura com a nossa realidade e o transtorno do nosso comportamento, que acaba culminando com a nossa morte. O processo de luto. Quem fica em luto? Todos os que faziam parte daquela comunidade aonde pertencia aquele ser que desistiu. Todas as pessoas, todos os familiares, todos os amigos têm que fazer um processo de luto, né? Primeiro a gente tem que refletir sobre os valores da vida, do amor, do perdão, da fé, da crença em Deus, na resignação e pensar em uma solução, né, para o que foi conflitante. Mas a gente tem que se abrir, né? Tem que recordar que o espírito é como um tesouro, né? Alguém muito lindo, amorável, né? E a gente está sempre enviando orações, palavras de sublimação, né? Que a pessoa se preserve no bem. E por mais distante que a pessoa sempre nos é, a gente sempre pensa que quando ela vai para algum lugar, que ela fique com Deus, né? Fique com a espiritualidade dela. A gente também não deve romantizar o suicídio, né? Dizer que, tipo, obra de teatro, né? Shakespeare. Não, a gente não pode fantasiar o suicídio. A gente tem que encarar como um processo de fuga, que é um desajuste da pessoa, né? A pessoa se desajustou. Buscar o auxílio na psicologia. Tem pessoas que são preconceituosas com a psicologia, com o psiquiatra. Não pode ser. Eles nos ajudam na nossa qualidade de vida, né? São as pessoas que podem nos orientar, que podem nos tratar se a gente tiver algum problema, né? Pode buscar o auxílio na religião e nunca podemos esquecer que a família é o primeiro ponto de agregação dessa pessoa. Ela que vai ter que agregar a pessoa, né? Nós não devemos, quando acontece o fato, mentalizar as recordações, né? Nós temos que esquecer o ato final nas nossas orações, né? E nas nossas evocações. Porque no momento que nós mentalizarmos o sofrimento, a pessoa recebe, né, esse sofrimento de novo. Nós temos que valorizar a vida afetiva passada, né? Se agora ele é um adulto conflituoso, a gente tem que lembrar que ele não foi sempre um jovem conflituoso, né? A gente sempre tem que buscar tudo de bom que a pessoa tem dentro dela, né? Nós temos que esquecer o ato final nas nossas evocações e valorizar a vida afetiva, as nossas boas lembranças. Não se exclamar da perda. A gente não tem que se exclamar. Fez isso porque me abandonou, eu sou culpada. O vazio, tem que deixar o vazio da saudade e deu, né? Quem tem alguma tendência para a espiritualidade vai procurar um centro espírita para buscar orações, para buscar vibrações e para se fazer obras sociais, porque as obras sociais que nós fizermos em memória daquela pessoa que nós estamos pedindo que seja encaminhada, elas auxiliam muito quem está em sofrimento nesse momento, né? Nós devemos ter ternura, piedade nas nossas orações, mudar sempre o quadro das nossas lembranças psíquicas e não evocar situações de dificuldade. Não pensar que foi a pessoa teve um processo de doença pediátrica, né? E ficar pensando que ela sofreu um momento, depois teve um momento bom. A gente tem que abandonar as nossas lembranças que são tristes, né? O suicídio, ele não é um compromisso kármico da família, né? É apenas um desvio de percurso. A família passa por esse desvio de percurso.
e a família tem que se agregar de novo. Né? O suicídio, ele não escutou o seu anjo protetor. Né? No momento que o seu anjo protetor, porque eles nos intuem o tempo todo, se nós conseguimos contatar a espiritualidade, nós recebemos, né, orações, nós recebemos auxílio. E quando a pessoa está muito assoberbada, um vazio existencial muito grande, um sofrimento muito grande, é como eu disse, ela tem um curto-circuito e não consegue, o cérebro está em descarga elétrica e desarranjou seu pensamento. Não consegue buscar a razão do que está fazendo, analisar, né? E na conturbação psíquica ela se torna impermeável, ela está com uma couraça que não deixa ninguém penetrar aquilo ali. Então, a gente não consegue o contato naquele momento. Né? Então, não adianta a gente se culpar. A gente tem que evitar. E vamos ver como é que a gente pode fazer. O tempo do sofrimento, depois do suicídio, ele varia de acordo com o arrependimento da pessoa. Porque a pessoa vai se dar conta que ela não morreu. Né? E aí ela vai ter ou um momento de decepção e principalmente um momento de terror, né? Porque ela não vai saber o que fazer. Ela pensava que ia atingir um final, né? Que ela ia sumir, ia desaparecer, que ela não existia, e ela não desaparece, ela continua ali. Né? O suicida ele fica ligado ao corpo muito tempo depois da morte, e depois ele vai cumprir uma prisão com seus obsessores. Né? Ele é sempre socorrido por espíritos missionários. Ele é sempre cuidado. Né? Depois de algum tempo que ele passa nessas regiões de sofrimento, ele pode ser encaminhado a um hospital para tratamento e regeneração espiritual. Mas vão levar 2 ou 3 reencarnações até que ele consiga tratar o seu perispírito, né? A sua matriz espiritual. Porque ele vai ter que ter uma reencarnação de resgate, né, desse tempo, mas primeiro ele tem que tratar o corpo espiritual. A pessoa deve adquirir novos princípios de compreensão e conduta, tudo novo para ela. Aprender o amor e as outras virtudes maiores que encaminham o espírito para a paz. Ela fica como zerada nas suas ideias, né? E ela sempre vai ter a misericórdia divina que reencaminha para a evolução. Deus não abandona ninguém. O suicídio, ele não é um ato de coragem. O jovem sempre pensa, eu tenho coragem, né? É uma covardia, porque a pessoa, em vez de encarar as dificuldades, os desafios que ela tinha, ela desistiu. Ela simplesmente quis sumir, né? E isso não é corajoso para ninguém. Né? As consequências do suicídio. O processo de reencarnatório se dará a duras penas, vai ser bem complicado. Pode haver reencarnações frustradas, assim, bebês de pouca idade que vão nascer e vão perecer, vão desencarnar, até que o perispírito se organize espiritualmente. A estatística diz que o suicídio afeta mais o homem na idade de 15 a 35 anos e após os 75 anos. Ele fica mais suscetível ao suicídio. E o mito maior é que sempre vale a pena não morrer, né? E essa estatística é de 2012, não é uma estatística atual, porque não houve censo, não houve novos processos, né, de pesquisa. E muitos mitos, não importa quais são, mas o mito maior é que sempre viver vale mais a pena do que morrer. O grande desapontamento do suicida é ter certeza que a vida continua, né? Porque nós somos espíritos mortais. Nós somos criados e vivemos para sempre. Né?
o corpo perispiritual não se destrói com suicídio. A nossa matriz espiritual, ela não se destrói com suicídio, ela não desaparece. Ela vai se machucar. Ela vai ficar com várias cicatrizes, vários problemas, vai ficar totalmente desarticulado, né? E quando nós formos fixar nosso corpo perispirítico no novo corpo físico, nós estaremos com sérios problemas, né? Porque nós causamos a nossa vida anterior, como é que nós terminamos a nossa vida, né? Aquele que diz que eu sei que é assim, só não sei como eu sei, a gente sabe que a gente não morre, mas a gente não sabe por quê, né? A gente desconfia, então a gente tem que procurar saber por quê que a gente não morre, né? Eu procurei agora no dia 10 de setembro uma palestra, né, sobre o suicídio, que é a visão de um espírita chamado de Jorge Lacan, uma palestra atual, uma posição dele sobre o suicídio. E a gente sempre fica estudando, porque a bibliografia varia, né? E são poucas novas bibliografias que são escritas sobre suicídio. Para a visão espírita de Jorge Lacan, né, no passado as causas do suicídio elas eram relacionadas às finanças, né, a amores perdidos e à vida espiritual, né? A pessoa ficava muito triste. No livro Obras Póstumas de Kardec, imagina, né? Obras Póstumas de Kardec. Existe um texto datado de 25 de abril de 1866, sob o título Taxas de Suicídio. Está publicado nesse texto a questão do aumento das taxas de suicídio, principalmente na infância. E isso foi escrito em 1866. Como a gente conhece a humanidade, né? A lei de destruição, a qual a gente tem que cumprir, que a gente é submetido a ela, é uma lei moral, né? E nela está contido o nosso princípio de conservação, que faz com que a gente sempre tente proteger o nosso corpo de qualquer acidente, que é o princípio de conservação. Mas, ao mesmo tempo, essa lei tem que se cumprir porque o nosso corpo tem que se renovar. Então, ele vai ter a vida dele e nós vamos desencarnar e vamos abandonar o corpo. Então, é a lei da destruição, que nós vamos ter que abandonar o nosso corpo porque ele ficou sem uso mais, ele se desgastou, né? Então, nós temos em nós um instinto primário que a gente sempre tenta sobreviver de qualquer acidente. Por exemplo, se a gente sabe que aquela chapa ali é quente, a gente sempre vai puxar a mão. Então, esse é o princípio de conservação. E o suicida, ele se desliga desse princípio. Então, a natureza dele, animal, se desliga do princípio que faz com que ele conserve a vida, né? E parece uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que esse princípio protege o ser, ela é necessária a lei de destruição para renovar a vida. E se uma pessoa não está seguindo o princípio de preservação, deve ser observado e tratado, porque não está em seu estado natural. Como é que a gente observa? A pessoa parou de tomar banho, a pessoa parou de se alimentar, parou de ter vida social, não tem amigos, se recolheu, está muito agressiva, né? Então, alguma coisa causou essa mudança. Então, a gente tem que ir atrás dessa questão, né? E o suicídio é um ato que consuma o pensamento da destruição, né? Eu vou destruir. Nós não conseguimos contar com a ação final, porque o suicídio é a ação final, o ato final. Mas nós podemos verificar a intenção da pessoa nas suas atitudes anteriores àquele ato final. Por isso que é difícil a gente prever o momento do suicídio. A gente pode se precaver para que não haja um suicídio. Então, quais são os sinais de desapego da vida? Isolamento social, primeiro, né? Agressividade no relacionamento, a passividade nas ações pessoais, do banho,
da alimentação, da socialização, e principalmente se a pessoa fica depressiva, né? Fica silenciosa. O grau de comportamento deprimido é que é determinante do suicídio. Então, ele leva a pessoa a gerar aquele processo que vai finalizar com aquela grande descarga elétrica que vai tornar a pessoa impermeável às ações de fora, vai ficar só com ela. O comportamento ausente, a falta de atividade, não faz nada, né? É sempre sinal de muita atenção. A família, ela não pode fugir disso, ela tem que se envolver diretamente na identificação desse comportamento. E não pode abandonar a pessoa não pode nunca ficar sozinha. E se a gente não conseguir motivar a pessoa para mudar, a gente tem que conversar entre os familiares, entre os amigos, para ver quem consegue atingir, naquele momento, aquela pessoa que está passando por esse processo depressivo. Se a pessoa não aceita a interferência direta de alguém, a gente tem que procurar a ação no núcleo social, na igreja ou na religião. Mas não levar a pessoa para a igreja. A pessoa não quer saber de Deus, ela não conhece Deus. Então, se falar em Deus e falar em oração, ela só vai ficar mais violenta, né? A gente tem que buscar pessoas credenciadas, que conseguem atingir pessoas, às vezes, estranhas à nossa vida, né? Não se deve convidar ninguém para ir na missa, para centro espírita, né? Reuniões espirituais, porque a pessoa não vai. Só vai ficar mais amarga, né? Porque o indivíduo, ele demonstra que faltou Deus na vida dele. E já faz tempo que faltou Deus. Então não devemos forçar nada, né? O importante é a gente identificar as causas e iniciar o processo de medicação. Porque depressão só cura por medicação, orientação e psicoterapia. Se for o caso, a gente pode convidar a pessoa para uma ação social, né? Buscando a necessidade de convívio com pessoas ou animais. Tanto faz, né? O suicida, ele está num vazio existencial, não tem nada na vida dele, né? E precisa reconstruir-se de novo como indivíduo. Ele não sabe se proteger, ele não sabe delegar, amar ninguém, ele não tem afeto, né? Ele está zerada a mentalidade dele. Então tem que começar de novo. Ele precisa compreender que as pessoas, as entidades, os deuses, os protetores são fontes de amor, de cuidados e companhia de vida. Mesmo que eu estou sozinha, eu não estou sozinha, né? Porque eu tenho meu protetor. A pessoa deve ser levada a fazer o bem, auxiliar qualquer ser, qualquer homem, qualquer animal, vegetal, fazer coleção de pedras, qualquer coisa, para se reencontrar outra vez. E tem que ser uma coisa que saia dela, né? Que saia de dentro dela, em contato com outro ponto da vida. A pessoa deve ser levada a fazer bem. E o vazio existencial, ele sempre é apoiado na falta de dois suportes, de fé e de segurança. Se eu perco a minha fé, eu não me sinto em segurança, não vejo segurança em nada, eu estou num vazio existencial. E aí, só Deus sabe. O grau do processo depressivo é o que indicará a necessidade de acompanhamento pessoal ou profissional. Sabe aquelas famílias que têm preconceito de psiquiatra, tudo é louco? Não é louco. É a pessoa que ajuda a pessoa a não ficar louco. Então, não é louco. A preocupação inicial é descobrir a causa da incerteza, que pode ser, às vezes, de fundo sexual, de fundo financeiro, pode ser de fundo familiar, pode ser de fundo social, né? A gente não sabe. De repente, nós não conhecemos toda a vida da pessoa, né? A parte da sexualidade dela, para nós, é uma incógnita. A gente tem só aquilo que ela aparenta que gostaria que a gente visse. Então, a gente tem que pensar que pode ter cicatrizes, né? A pessoa teve um grande sofrimento em algum desses campos e nós desconhecemos. Então, nós temos que buscar conhecer a história.
Residências de espíritas, Evangelho no Lar, logo em seguida. Mas não pense em convidar a pessoa para participar do Evangelho no Lar. Faz como uma atividade separada. Não deixar nunca a pessoa sozinha nem por conta dela. Agora nós vamos deixar ela uma tarde para ela pensar na vida. Ela não vai pensar na vida, né? Ela só vai pensar como acabar com a vida. Ela não conseguirá se resolver sozinha. Nenhuma circunstância, porque ela aqui, não consegue atinar com nada, né? Ela olha, mas não enxerga, né? Então, sempre tem que estar acompanhada e assistida. Conclusão. O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio é 10 de setembro. Isso é da Organização Mundial de Saúde. E o suicídio será a futura epidemia mundial. As pessoas vão buscar muito mais o suicídio que hoje. Hoje é somente a segunda maior causa de morte, a primeira é o coração. A campanha com o suicídio, a prevenção do suicídio, iniciou em 2014. E de cada 9 casos em 10 podia ser evitado. Né? Então, 1 acontece, mas 9 poderiam ser evitados em 10. Então, a gente tem que procurar achar os 9. Né? O suicida quase sempre dá pistas do seu estado de abandono e depressão. A gente sempre tem que ter o olhar sensível com todas as pessoas da nossa relação. Né? A gente nunca pode ser indiferente com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Por isso é importante nós não desistirmos nunca de ninguém. O suicídio em adolescentes ele é muito comum, porque eles criam clichês mentais, eles criam jogos, que nem baleia azul, e transtornam totalmente a psique deles. Né? Eles entram naquilo ali, se reclusam, e ninguém sabe. E no final acontece o que aconteceu. Né? O jovem ele pode mentalizar que ele é o poço legítimo do sofrimento no mundo. Ele pode se achar a última coisa que existe no mundo que alguém vai querer ajudar. Né? E ele pode se retrair muito. Por exemplo, a gente exibir filmes sobre suicídio, comentar processos de eliminação de vida, estatísticas diárias de números de suicídio somente aumenta a curiosidade. Não ajuda ninguém a conhecer essas estatísticas. Né? Esse tipo de coisa não acresce nada na vida de ninguém. Nem para a pessoa ver o que pode acontecer. Ela não se dá conta daquilo ali. Né? O jovem tem que se sentir útil, exercitar uma boa leitura, escutar uma boa música, conversar sobre a tristeza, sobre a melancolia, sobre abandono, sobre perdas, né? E tem que se conversar sobre situações de isolamento, que às vezes ele não se dá conta. Né? Ele acha que assim está certo, porque todo mundo espera aquilo ali dele, né? E aí ele fica fazendo. Ele tem sempre que se conversar com as pessoas. Mesmo que a gente tenha um estresse, a gente tem que conversar. Nunca fazer a conversa de cima para baixo, sempre fazer a conversa na paralela, né? Ter uma rotina de semana. Todo jovem tem que ter rotina de semana. Nem que seja curso de inglês, balé, qualquer coisa. Ele tem que ter uma rotina de semana, jogar seu futebol, né? Ele tem que se sentir importante e tem que participar de alguma coisa. Também a gente não pode fazer uma agenda para ele que passa o dia inteiro trotando perna pela rua, né? Nunca ter o preconceito da ajuda psicológica. Nunca ter preconceito das questões de gênero. A questão sexual é muito importante, né? As questões da crença. A questão do conhecimento sobre as questões do espírito, sobre a morte, né? E sobre as penas religiosas. Nunca dizer que Deus nos abandona, que nós vamos, quando morrer, vamos para o inferno, né? E esse tipo de coisa não existe, né? O inferno somos nós mesmos que fazemos, né? Saber que se preocupar com alguém é importante e nunca é desnecessário, né? Que a nossa família também é a humanidade. Isso é importante também a gente saber, que a gente não tem só
aquele núcleo familiar, pai, mãe, irmão. Não, a nossa família é a humanidade. E assim como nós temos deveres com a nossa família, nós também teremos deveres com a humanidade, né? Não existe estatística que iniba o comportamento. Por exemplo, se todos acham que não é contra a lei tirar a vida e pode experimentar, eles vão experimentar, né? A lei é, não existe a morte. Isso é lei. É só uma questão de mundo, material e espiritual. Ou a gente é mais material, ou a gente é menos material. Mas é só uma questão de mundo. Sempre nós vamos existir. O livre-arbítrio que nós temos, as nossas escolhas, que nós aprendemos a usar com a nossa razão, desde o momento do nosso nascimento. A gente sempre escolheu, né? E a gente escravizou muito pai e mãe com as nossas mães, né? E nós podemos escolher. E vamos nos informar, vamos conhecer o que é aquilo ali. Eu sempre penso que a partir do momento que nós dormimos e a gente sonha, como é que a gente faz isso? Quem é que está sonhando por nós, né? O corpo está em repouso, eu estou dormindo, né? E como é que eu não estou dormindo? Então, por que eu estou sempre acordado? Vou responder isso, né? Alguma coisa me faz pensar e viver uma outra história. Será que é o meu espírito? Será que existe alguma coisa que eu não sei o que é? Né? Não é só a minha inteligência. Inteligência é a capacidade de pensar e aprender. Mas o que eu estou escolhendo de noite, os caminhos que eu vou percorrer quando eu estou dormindo, alguma coisa é, né? Vamos pensar. Chico Xavier sempre dizia que o suicida leva 200 anos até se recuperar. Então é muito tempo reencarnatório, né? Para se recompor. Com uma ou mais passagens pela carne, nunca vai ser numa passagem só. Né? Ele primeiro vai ter que se reconstituir perispiriticamente. Existem séries de filmes que falam de experiência quase morte. Não tem nada de fundo religioso. E são interessantes, ele não é um conteúdo religioso. São filmagens que a pessoa foi reanimada. Então, até ela ser reanimada, ela fez alguma coisa. Isso é interessante para a gente se atentar que aquilo não é religião, é realidade. Né? Por isso é que eu penso, a pessoa se divide em 3 partes no corpo: cabeça, tronco e membros. E uma pessoa se divide em 2 partes. Um espírito se divide em 2 partes: espírito e matéria. Né? Meu espírito não morre. E a minha matéria, eu vou conseguir outra. Né? Não tão material como agora, mas mais invisível, que eu não vou enxergar. Não esquecer, a gente não morre. Nem o espírito, nem a matéria. Ela somente fica mais invisível, porque a gente não enxerga. Né? A gente não enxerga as almas do outro mundo. Né? Números importantes de telefone. Existe ajuda por telefone que todos podem procurar, que é o CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Não é para passar trote, nem para conversar besteira, mas é pedir auxílio com essas pessoas, que elas ajudam, elas conversam com a pessoa, elas procuram encontrar os caminhos, as soluções para aquela pessoa que está em conflito, né? Então, o número é 188-188, e a ligação é gratuita em todo o território nacional. Né? Sempre tem alguém que vai te escutar, vai te sentir, e alguém que vai querer te ajudar. E tem o Instituto Vitaleri, de São Paulo, né, que promove a prevenção e a pós-venção do suicídio. O telefone dele é 11 5084 3568. Né? E a gente só não pode esquecer que é no silêncio que o suicídio acontece. Então, se a pessoa está esbravejando, vamos escutar. Se a pessoa está contente, vamos escutar. E se nós não escutamos, vamos procurar escutar a pessoa. Fiquem todos com as bênçãos do Pai, com muita paz. E não esqueçam, não desistam nunca de ninguém.
Se a gente não consegue solucionar, alguém consegue. E assim seja. Fiquem com Deus.